A revelação do Santo do Santo. Havia 3 lugares específicos para sacrifício em Jerusalém. O que estava voltado para o poente era chamado de o Sagrado. Outro, voltado para o sul, era chamado de o Santo do Santo. O terceiro, voltado para o nascente, era chamado o Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. O batismo é o edifício sagrado. A redenção é o Santo do Santo, e a câmara nupcial, o Santo dos Santos. O batismo inclui a ressurreição, e a redenção ocorre na câmara nupcial. O poente é o perfeito e sagrado fim do mesmo dia. O direcionado para o hemisfério sul é o puro do puro santo. O nascente do dia é a aurora, com a luz da verdade de Cristo. O que traz a redenção no Santo Espírito de verdade é o Santo do Santo. O Santo dos Santos é aquele Cristo sumo sacerdote rei de justiça, Melquisedeque, que foi crucificado, o qual todos devemos nos casar, nos encaixando na sua mesma consciência de amor. Por isso, as Escrituras revelam 2 Cristos, representados como os 2 anjos sobre a Arca da Aliança. Então ele disse: estes são os 2 ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O Santo do Santo vem na função de Elias, restaurando a verdade de Cristo, antes dele. E, respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O seu descendente, o pequeno Monte Sião, Santo do Santo, se levanta com a pergunta: Miguel, quis os Deus? Quem é como Deus, no fim dos 3,5 tempos, no século 21, depois de 21 dias, seculares, depois de Cristo? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, da crucificação, haverá 1290 dias. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder, na verdade, do povo santo, puro, todas estas coisas serão cumpridas. Os 2 montes da Santa Terra são, o Cristo, do alicerce da paz, do monte de Jerusalém, e o seu pequeno, Monte Sião, que é o sangue da sua descendência, livre da lei mosaica. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o pequeno no reino de Deus é maior do que ele. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai.
Por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava? Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado, e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A verdade aterradora consiste em revelar que não existe nenhuma religião no fogo ardente e purificador do Santo Espírito de verdade da unidade do infinito. Inventaram várias religiões, mas nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras. Todos os religiosos ficam ardendo de ira com a verdade no seu inferno de mundo inferior de consciência, de agora para sempre. Por isso, por teimarem em suas mentiras inventadas, 2/3, ou 0,666, de seres ficam sem evolução, presos na dimensão do inferno, junto com os diabos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Nem existe a teoria reativa de reencarnação. As pessoas nascem puras, sem dívidas passadas. O ser evolui ressuscitando de juízo na verdade ou não. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Profecias são premonições de fatos. Elas provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna, sem nenhuma religião. Seres puros, sem ilusões de orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos, são ajuizados na verdade. Eles não têm doutrina, guia, templo, ritual, dízimo. Bestas impuros ficam com os diabos no inferno, fora da realidade da vida eterna. Desde o início o ser humano é livre. Mas, por acreditarem em preconceitos de bem e mal, morreram para a sua vida eterna de evolução de consciência. Assim, os hebreus sem juízo, adoradores do bezerro de ouro, receberam as leis místicas de Moisés para serem presos por suas superstições. Então, veio Cristo e os libertou da prisão, acabando com toda a infantil e mística lei de Moisés. Logo, quem cobra dízimo é anticristo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, os satanases, adversários da verdade, soltos no mundo pegaram o corpo morto da lei de Moisés nestes 2000 anos para enganarem o mundo em suas inúteis religiões. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo, morto da lei, de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor, Cristo, te repreenda. Agora vem o fim, com a revelação do imbatível fogo da verdade, depois que se espalharam sobre toda a terra. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos puros, santos e a cidade amada, do alicerce da paz, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava,
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Misticismo é ignorância, é a falta da verdade. Pecado é injustiça, pois vem de delito. Portanto, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem discriminações. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Assim, somente um terço evolui de consciência pura, sem preconceitos, para uma existência divina. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A humanidade está destruindo a terra, causando o aquecimento global, por causa de sua competição, com a ganância e a avareza do capitalismo. Cristo ensinou o amor de preservação, de cooperação e compartilhamento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. No fogo ardente da verdade, nenhum religioso pode estar com Cristo e Deus no seu Reino Unido no Santo Espírito de verdade. O se discerne ou não, não existe meia salvação de juízo. Portanto, salve-se de juízo, ame a pura consciência sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos contra pessoas.